Cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. A meditação da nossa tarde de bênção, início de um novo mês. Palavra abençoada para mim, para sua vida. Faça a tua inscrição no canal, deixa seu like, abençoa o nosso canal. A palavra de Deus sendo levada com direção, perdoa as falhas. Abra o coração para ouvir a cada palavra e que Deus te abençoe grandemente. A palavra do Senhor tem Gênesis 4, quando fala do nascimento de Caim, Abel e Sete. A palavra de Deus, ela vem falando para nossas vidas que ali quando Deus encerrou com Adão e Eva, por quê? Porque eles pecaram. E Deus ali falou: Adão, onde você está? E nós sabemos que Adão ele não se arrependeu. E o Senhor tirou eles, lançou eles fora do jardim. E depois disso tudo, Adão e Eva, Adão conheceu sua mulher, ou seja, ainda não tinham tido um relacionamento. Estava só de companhia mesmo um com o outro ali, para ele não ficar só. E a gente sabe que não deu certo a intenção do Senhor para eles. Então ali eles, no versículo 4, capítulo 4, fala: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E nós sabemos que ali Caim ele não se agradou. Por quê? Porque o Senhor atentou para a oferta de Abel e não se atentou para dele. Com certeza pela forma que foi levada essa oferta até ele. Que Abel entendeu o que era uma adoração, o que era uma oferta ao Senhor. Cada um já nasce com seu propósito, nós sabemos disso. E ali decaiu o semblante dele. E ele conversou com seu irmão. Os versículos seguintes falam sobre isso. Versículo 8. E quando eles estavam no campo, o Abel levantou a mão contra ele e matou ele. Ou Caim, perdão. Levantou a mão contra Abel. E ali mais uma vez o Senhor pergunta: e disse o Senhor a Caim, como ele perguntou para o pai dele, ele perguntou para ele: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Mas quando Deus ele faz essa pergunta, é uma forma de dizer que a pessoa confesse o seu pecado. Porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. E ali, como o pai dele não confessou, se escondeu, porque viu que tinha feito errado, ele também, sabendo que estava errado, que assassinou o irmão, e ele ainda age com sarcasmo, né? Sou eu o guardador do meu irmão. E tudo começou a desabar através disso. Ou seja, Deus ele coloca o homem no jardim, dá uma vida abençoada. O homem não soube aproveitar. E quando nascem os filhos desse homem, acontece a mesma coisa. Alguns sabem tirar proveito da situação, da oportunidade que Deus dá, mas outros não. E aí Abel foi dessa forma. Caim, perdão, foi dessa forma. Não soube tirar proveito. Enquanto Abel ele entendeu
o que era ofertar ao Senhor, adorar o Senhor com uma oferta, tinha que ser o melhor, teria que ser o melhor da terra. E assim ele fez. E nós sabemos que depois disso tudo, ele teve que lavrar a terra. E fala ali no versículo 12: quando lavrares a terra, não te dará a sua força, fugitivo e errante será na terra. E disse Caim ao Senhor: é maior a maldade, é maior minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra, e todo aquele que me achar me matará. Mas porém o Senhor, no versículo 15, fala: porquanto qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Para não haver vingança pelo que ele fez com o irmão, ele foi colocado um sinal nele. E ali, como o pai dele também foi lançado fora da terra, assim como o pai dele foi lançado fora do jardim. E nós sabemos que tudo que começa dando errado, se não houver um esforço, um arrependimento verdadeiro na nossa vida, isso vai errado uma vida toda. Se a gente não entender os propósitos de Deus para a nossa vida, se a gente não entender o que o Senhor quer para a nossa vida, os propósitos, os direcionamentos, se nós não entendermos, não atentarmos para aquilo que o Senhor tem chamado, para aquilo que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, se o Senhor der uma ordem, a gente tem que cumprir, obedecer. Como ali ele colocou eles no jardim e falou: não comerás da árvore do bem e do mal. Não comerás. Não deixar ser enganado com palavra persuasiva das pessoas que vêm falando: não, isso pode, não tem nada a ver. Mas pensar qual a ordem que o Senhor me deu. O que o Senhor falou comigo realmente? Não foi o homem. O que o Senhor disse para eu fazer? Qual é o chamado que o Senhor disse que eu teria? O que Ele disse que eu não poderia fazer? O Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. O que é para ser feito e o que não é para ser feito. Que cada um aqui possa pegar a palavra do Senhor, deixar agir na sua vida, meditar na palavra e perguntar qual o chamado que o Senhor falou que tem para a minha vida, do começo, quando eu decidi caminhar com Ele, quando eu decidi andar com Ele. Que ali Ele colocou um homem no jardim e depois fez uma auxiliadora para estar ao lado dele, mas nós sabemos que não deu certo, não é porque o Senhor que falhou, o Senhor que teve uma decisão errada, é as pessoas que não entendem. Viu que a árvore era agradável, mas o que ele disse? Não é para comer, não é para mexer, não é para vestir dessa forma, não é para fazer desse jeito. E ali o filho foi da mesma forma. O Caim foi o primogênito. E a mãe dele se gaba: olha, alcancei do Senhor um varão. Foi o primogênito. Aí vem e destrói o irmão por inveja, por não saber adorar o Senhor. E nos dias que nós estamos não é diferente. Cada um tem o seu chamado, mas por inveja um destrói o outro com a palavra. Por inveja não sabe adorar a Deus, não sabe ofertar, não sabe abrir o coração. Se levanta um contra o outro, assim como Caim se levantou para Abel. Nos dias de hoje não é diferente, mas só que nós temos que entender o chamado do Senhor. Por quê? Porque senão essa jornada ela se torna longa e extensa, como aquele povo no deserto. Como aquele povo no deserto, que seria 40 dias, e tornar-se em 40 anos, porque não entende.
o que o Senhor fala, as ordens que o Senhor dá, não obedece. E para acontecer o milagre na nossa vida, na nossa história, a gente tem que ir caminhando. Eu sei que não é fácil. A gente tem que prosseguir caminhando e obedecendo a voz do Senhor. Nós não somos diferentes dos nossos filhos. Quando a gente fala, filho, não pode ir naquele lugar. Mas por quê, mãe? Porque a mãe disse que não pode ir naquele lugar. O pai disse que não pode ir naquele lugar. Nós temos que entender a ordem que nós damos para o nosso filho, o Senhor também nos dá. Por que Ele fala para não passar por aquele lugar? Por que Ele fala para não sentar naquela mesa? Porque Ele já conhece. Nós, da mesma forma, nós já passamos processos difíceis e nós tentamos instruir os nossos filhos. Filhos, não pode ir para esse lugar, não pode experimentar coisas que você não conhece. Não pode fazer dessa forma. Mas por que, mãe? Porque eu já passei por esse processo e não foi bom. O Senhor, Ele não passou os processos, mas Ele é o nosso Pai maior, Ele que nos dá instrução, Ele conhece tudo o que vai acontecer na nossa vida, nós não sabemos nada, nós vamos crescendo e caminhando, mas o Senhor sabe o que vai passar pelas nossas vidas, o que vai acontecer, que destino nós vamos escolher para a nossa vida, tomando decisões erradas. Se Ele falou para não beber, porque não é necessário beber, para quê? Por quê? Qual o objetivo? Se Ele disse para não entrar num lugar, a gente não deve entrar. Se Ele disse para a gente voltar para casa, nós devemos voltar. Volta para a casa do Pai, aqueles que estão afastados. Voltar para a presença. Buscar a direção certa para seguir o Senhor, para chegar no nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Alcançar os céus, a vida eterna. E para acontecer isso, nós temos que obedecer, para que o Senhor não venha nos parar, nos permitir algo acontecer, porque nós sabemos que ali, através da palavra, os reis, aqueles que não obedeciam, aqueles que mudavam para a idolatria, o Senhor permitia vir pessoas contra eles. Por quê? Porque eles não obedeciam à voz do Senhor, que fala, olha, você não pode idolatrar, você não pode fazer isso, você não pode... E eles não obedeciam à voz do Senhor. Então o Senhor permite chegar a mim e a você, como ali a Joás, ó, começou tão bem. Não só ele, tem outros também que começou muito bem. Mas no versículo 17, no capítulo 24, versículo 17, fala: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram perante o rei, e ele os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a imagem do bosque. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa culpa. Porém, o Senhor... enviou profeta entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. E o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis o mandamento do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixasse o Senhor, também Ele vos deixará. E eles ainda mataram Zacarias a pedradas. E no versículo seguinte fala, no decurso de 1 ano, versículo 23, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e Jerusalém, destruíram dentro do povo a todos os príncipes do povo, e todos os seus despojos enviaram ao rei de Damasco. Por quê? Porque ainda o exército do Sírio se viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um grande exército de grande multidão, porque deixaram o Senhor seu Deus de seus pais, assim executaram o juízo de Deus contra Joás. Ainda retirou dele e deixou ele enfermo. Deixou ele enfermo.
e foi assassinado praticamente, porque os servos conspiraram contra ele por causa do filho do sacerdote e terminou de executar ele. Por quê? Porque não obedece à direção que o Senhor dá. Nós temos que obedecer, não transgredir contra o Senhor. Obedecer à voz do Senhor contra a nossa vida. E não foi só esse rei, são vários que começam muito bem e depois termina na idolatria, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Sai do rumo. Se o Senhor deu a ordem, o Senhor não volta atrás na ordem que Ele deu. E perecem, e nós vamos perecendo, e a gente não prospera porque não obedece à voz do Senhor. Ele nos dá o pão de cada dia, e sendo que Ele fala que Ele tem muito mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos que o Senhor tem para dar para mim e para você. Só que nós não obedecemos à voz do Senhor. Através dessa palavra aqui, que é muito séria. E a bondade do Senhor é tão bom para mim e para você. Porque apesar de Caim ter feito tudo aquilo, no versículo 17, do capítulo 4, versículo 17, ele fala que conheceu Caim sua mulher e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da sua cidade pelo nome do seu filho Enoque. No versículo 23, nós vamos ver Enoque, Lameque, disse Lameque, falando com suas mulheres: ouve minha voz, mulheres de Lameque, escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Por quê? Porque Lameque também ele cometeu crimes. E ele era da geração de Caim. Vamos dizer, trineto. Porque se a gente for ver aqui, tem que Enoque nasceu a Irade, de Irade nasceu a Meujael, de Meujael Metusael, de Metusael Lameque. É a 5ª geração já de Caim. Então, através da 5ª geração vem outro que comete o mesmo erro. E apesar dele ter cometido os erros, o Senhor ainda deu uma família abençoada. Abençoada até nasceu Sete, que é onde eles começaram a buscar o Senhor. Entenderam que tinham que buscar o Senhor. Porque nesse livro fala, ó, glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia, glória a Deus. Enoque, glória a Deus. Aleluia. A genealogia de Sete, capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à sua semelhança Deus o fez. Macho e fêmea os criou e abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Macho e fêmea os criou, e o abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados, E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E quando Sete nasceu, a palavra diz que ali eles começaram a invocar o nome do Senhor. No versículo 25 ainda do capítulo 4, fala: e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete.
porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E embaixo fala da genealogia de Sete. Porque ali teve que nascer outro filho para eles começarem a invocar o nome do Senhor. E o Senhor, ele não esquece da aliança. Através dessa palavra, o Senhor nos mostra que ele não esquece da aliança que ele faz conosco. Que apesar deles cometer isso tudo, e vinha o outro da quinta geração e fazer a mesma coisa, o Senhor não esquece da aliança que fez comigo e que fez com você. Ele nos abençoa. Eu sei que nós poderíamos ter coisas melhores ainda, mas o Senhor nos abençoa da mesma forma. Mas não é por isso que nós devemos pecar. Por quê? Porque ali o chamado grandioso que o Senhor tem para mim, para a sua vida, fica só naquele estágio. Por quê? Porque ele vê que nós não vamos obedecer à voz dele. Nós não vamos ser fiel a ele como ele é fiel conosco. Nós temos que meditar na palavra e falar: se o Senhor é fiel conosco, se mesmo com nossos erros, com as nossas falhas, ele continua com as suas mãos estendidas sobre nós, nos abençoando, abençoa a nossa geração, cuida dos nossos, cuida da nossa parentela. Então nós temos que abrir o coração. Nós temos que abrir o coração para o Senhor e ser fiel a ele como ele é fiel conosco. Ou nos arrependermos, assim como ele deu chance para Adão se arrepender, deu chance para Caim se arrepender quando ele faz a pergunta para ele: onde você está, Adão? Ou seja, o que você fez? E da mesma forma perguntou para Caim: Caim, onde que está o seu irmão, Caim? Então nós devemos ser fiel a Deus como ele é fiel conosco. Ser fiel à palavra dele, à direção que ele nos dá, porque ele sabe o que está fazendo. Eu sei que nós temos essa resistência. Deus, mas o caminho está árduo, está tudo tão difícil, tudo complicado. E ele fala: mas vai por esse caminho, é essa direção que eu estou te dando. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor, entender, porque ali eles não sabiam o que ia acontecer, mas nós já sabemos que deu certo depois. Já está escrito para nós essa palavra. A gente só tem que meditar e ver aquilo que não deu certo para um e o que deu certo para o outro, porque não obedeceu, porque obedeceu. O que deu certo para Davi quando ele pecou, pecou, mas só que deu certo porque ele se arrependeu, apesar de vir as consequências. Porque você já praticou, então tem as consequências. E essa palavra já está escrita para mim e para você. Então a gente tem que meditar e obedecer a voz do Senhor. Se Ele fala, está nos encaminhando na jornada, obedecer e ser fiel, como Ele continua fiel conosco. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida. E aquilo que eu não pude expressar com o Espírito Santo do Senhor possa expressar no seu coração. Essa palavra é direto do trono de Deus para a nossa vida. Que a gente venha meditar, que a gente venha parar de querer fazer do nosso modo, do nosso jeito. Venha pedir perdão, venha nos arrepender do nosso mau caminho. Pedir a Deus que continue nos direcionando. E ser direcionado pelos nossos líderes que o Senhor deixou na terra. E quando estiver dando algo errado, não questionar, não brigar, simplesmente vá àquele que instituiu eles para nos guiar. Vá até ele e fala: Senhor, está dessa forma, está desse jeito. Nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a permanecer no lugar que o Senhor nos colocou, nos instituiu e nos instruiu para que alcancemos o que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus.